Meus amigos, boa tarde. Eu sou Diego Guimarães Camargo, sou defensor público federal e hoje eu vou revisar com vocês a matéria de direitos humanos, tá bom? Bom, eu não costumo trabalhar com slide, tá? Mas eu sugiro a vocês que anotem o que eu vou falando no computador mesmo, digitando, porque eu acho mais rápido, porque é uma forma legal de fixar o conteúdo. Eu fazia bastante isso e para mim sempre deu certo. Bom, o edital de vocês de direitos humanos, como vocês sabem, é bem extenso, mas eu vou tentar tratar pontos que eu considero mais importantes, pontos que têm uma maior probabilidade de incidir em prova objetiva, tá? Que é o que a gente está tratando agora, e especificamente da banca Sebrasp, CESP, tá? Que tem um perfil, enfim, que a gente, ao longo da nossa revisão aqui, a gente vai analisando, tá bom? Bom, eu tenho o meu Instagram, tá, que é Diego Guimarães Camargo, e meu e-mail, que é diegoguimaranesc@gmail.com. Se vocês ficarem com qualquer tipo de dúvida, alguma coisa que ficar em aberto, podem me procurar para a gente discutir direitinho, beleza? Bom, eu vou começar falando para vocês das características dos direitos humanos. A primeira característica, perdão, é da historicidade, ok? O que isso quer dizer? Significa que os direitos humanos, eles têm uma construção histórica, tá? Isso em contraposição à questão dos direitos sob o viés natural, mas não é o escopo da nossa discussão aqui agora, tá? Mas só vocês entenderem que os direitos humanos, eles são construídos de forma gradativa, tá? É por isso que tem as dimensões ou gerações de direitos humanos, que a gente vai falar um pouco mais depois, tá? A segunda característica é a universalidade, tá? Que significa que todos os seres humanos, eles são titulares dos direitos humanos. A terceira característica é a da essencialidade, o que significa que os direitos humanos, eles são inerentes à própria condição humana, tá bom? Ou seja, eles são essenciais à própria condição humana. Tem também a característica da irrenunciabilidade, tá? Já que não é possível se renunciar a direitos humanos, porque como eles são inerentes à própria condição humana, a pessoa não pode, de ponte própria, ou seja, da própria vontade, abrir mão deles, tá bom? Eventual, portanto, manifestação de vontade da pessoa em abdicar de direitos humanos, ela não tem validade jurídica, tá? Eles são irrenunciáveis. Também os direitos humanos, aqui a quinta característica, eles são inalienáveis, ou seja, eles não podem ser objeto de comércio, tá? Não podem ser transferidos, vendidos, tá? Um exemplo clássico em relação a isso é a própria dignidade da pessoa humana. Ela não pode ser vendida e nem transferida para uma outra pessoa que não o seu próprio detentor, tá bom? Além disso, os direitos humanos, eles são inexauríveis. O que é que isso significa dizer, né? É de certa forma, uma decorrência da historicidade, ou seja, à medida que o tempo vai passando, os direitos humanos, eles são cada vez mais expandidos, sem chegar ao limite pré-determinado. Eles não voltam a um status anterior, eles estão sempre expandindo, crescendo e por aí vai. A sétima característica, ela é a da imprescritibilidade, tá bom? Que significa dizer que as pretensões de respeito e concretização dos direitos humanos, elas não se esgotam com o passar dos anos, tá? Elas podem ser, portanto, exigidas a qualquer momento, não estão sujeitas a prazo decadencial ou prescricional. E, por fim, a oitava característica, né, das que eu considero importantes, é a vedação ao retrocesso ou efeito cliquet, tá? O que é que isso significa? Uma vez alcançado um determinado status de direitos humanos, uma certa proteção de direitos humanos, não se pode voltar ao status ante, para não mais proteger aquele direito humano, tá bom? Então, se, por exemplo, já se existe uma proteção, tá, o direito à dignidade da pessoa humana, por exemplo, que diz que a pessoa tem que ter uma renda mínima, ou que ela tem que ter moradia, por exemplo, não poderia o Estado depois modificar esse direito para diminuir o que já foi alcançado pelo cidadão. Tá bom? Eu agora avanço um pouco mais para tratar com vocês da questão das normas internacionais, né, de direitos humanos e a questão da sua hierarquia, tá? No âmbito interno, isso volta e meia tem sido cobrado em prova, principalmente nas provas do CESP. Então, como é que funciona hoje, aí de acordo com o entendimento do STF? Existem normas de direitos humanos que têm natureza jurídica de normas constitucionais, ou seja, elas fazem parte do bloco de constitucionalidade, que envolve a Constituição Federal e outras normas que têm a mesma hierarquia da Constituição Federal, tá bom?
Isso daí se chama bloco de constitucionalidade. O que é o bloco de constitucionalidade? São as normas, tá, constitucionais, tanto a parte principal da Constituição quanto o ADCT, e, além disso, as outras normas de direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos, que foram internalizados ao Brasil, cumprindo o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Atualmente são 2, né, que é como se fossem 3. Como assim? Porque a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? E o seu protocolo facultativo lá de Nova York. As duas têm essa hierarquia e, atualmente, o Tratado de Marrakech, tá? Que também foi internalizado com natureza jurídica de norma constitucional. Além disso, existem as normas supralegais, ou seja, elas têm uma hierarquia maior do que as normas, do que as leis ordinárias, e elas são inferiores à Constituição Federal, tá? Essas aí são os tratados de direitos humanos, que, né, embora tratem de direitos humanos, como eu já falei, eles não foram incorporados ao direito brasileiro, seguindo o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, são normas que, hierarquicamente, são superiores às leis, tá, ordinárias e complementares. E, além disso, existem as normas que têm natureza de lei ordinária, tá, que são todos os outros tratados internacionais que não tratem especificamente de direitos humanos. Então, de forma resumida, existem as normas constitucionais, ou com hierarquia constitucional, existem as normas supralegais e existem as normas ordinárias, tá, que tem a equivalência hierárquica de uma lei ordinária. Tá bom? Bom, meus amigos, outro ponto importante que eu acho interessante a gente tratar, que está previsto no edital de vocês, é sobre a questão do Sistema Internacional de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos, tá? Que é aquele que se dá no âmbito da Organização das Nações Unidas, a ONU, tá? Hoje, a proteção dos direitos humanos, ela tem um sistema regional e tem um sistema universal, tá? Esse sistema universal ou internacional é o sistema da ONU, que é o que a gente vai tratar agora. E sobre isso, especificamente, eu quero falar rapidamente de alguns pontos que eu considero importantes, né? O primeiro deles, é sobre a Assembleia Geral da ONU, tá? Que está prevista na própria Constituição da ONU, né? E ela tem a função de discutir e fazer recomendações sobre quaisquer assuntos, tá, que estiverem dentro das finalidades da Carta da ONU, ou que se relacionem com as atribuições e funções de qualquer dos órgãos que estão previstos na Carta da ONU, tá bom? Então, qual é a função da Assembleia Geral? Discutir e fazer recomendações, tá? No âmbito da própria ONU. Eu peço licença para ler para vocês, tá? O artigo 9º da Carta da ONU, que diz o seguinte, tá? Item 1. A Assembleia Geral será constituída por todos os membros das Nações Unidas, ok? Cuidado para não confundir, porque o Conselho de Segurança, que a gente vai ver daqui a pouco, ele não é composto por todos os estados membros das Nações Unidas, tá? Mas só por 15 estados, eu vou explicar daqui a pouco. Já a Assembleia Geral, não. Ela é constituída por todos os membros das Nações Unidas, ok? E o item 2, que diz que cada membro não deverá ter mais de 5 representantes na Assembleia Geral. Bom, quais são as atribuições, portanto, exclusivas da Assembleia Geral da ONU? A primeira é eleger os membros não permanentes do Conselho de Segurança e os membros do Conselho de Tutela e Econômico e Social, tá? O que isso quer dizer? Veja, o Conselho de Segurança, ele tem membros permanentes e não permanentes. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A Assembleia Geral, ela só vai eleger os membros não permanentes do Conselho de Segurança, porque, como o próprio nome já diz, os membros permanentes, eles não estão sujeitos a mandatos temporários, tá? Eles estão sempre no Conselho de Segurança da ONU. Além disso, a Assembleia Geral, ela tem a atribuição de votar o orçamento da ONU, aprovar os acordos de tutela, autorizar organismos especializados a solicitarem parecer da Corte Internacional de Justiça, que é o tribunal que faz parte da ONU, tá? E coordenar as atividades dos organismos especializados. Além disso, sobre a ONU, especificamente, eu acho importante falar sobre também o Conselho de Segurança, ok? O Conselho de Segurança, ele é composto de 15 membros das Nações Unidas, sendo que 5 têm assentos permanentes no Conselho de Segurança, e a Assembleia Geral, como eu falei para vocês, vai eleger outros 10 membros, tá? Que irão compor, portanto, o Conselho de Segurança, tá bom? Os membros não permanentes, ou seja, aqueles que são, portanto, eleitos, tá? Eles são eleitos para um período de 2 anos,
tá bom? Bom, o que mais está em relação a esse tema da ONU especificamente? Eu quero trazer para vocês a questão do poder de veto, tá, do Conselho de Segurança. Bom, na Carta da ONU se diz que o Conselho de Segurança, tá, cada membro do Conselho de Segurança, ele terá um voto, tá? E as decisões do Conselho em questões processuais serão tomadas pelo voto afirmativo de 9 membros, tá? Além disso, as decisões do Conselho em todos os outros assuntos serão tomadas pelo voto afirmativo de 9 membros, inclusive os votos afirmativos de todos os membros permanentes, tá? Ou seja, os membros permanentes, nesse caso, eles têm o poder de veto. Ou seja, se um membro permanente votar de forma contrária, tá, em todos os outros assuntos que não envolvam questões processuais, a decisão, tá, o protocolo ou a ação que vai ser tomada, ela é rejeitada. É o chamado poder de veto. Além disso, o que é que acontece? Existem as principais funções do Conselho de Segurança da ONU, que são regulamentar os litígios entre os Estados-membros, regulamentar armamentos, agir nos casos de ameaça à paz ou agressão e decidir sobre medidas a serem adotadas para o cumprimento de decisões da Corte Internacional de Justiça. Tá bom? Bom, eu peço desculpa, pessoal, como eu falei para vocês, estiver sendo um pouco rápido, é porque nosso tempo para revisão ele é mais restrito. Então, o meu objetivo é tentar falar de pontos que eu considero importantes, né, e abranger o máximo de pontos que eu puder dentro do tempo que a gente tem, tá bom? Eu avanço um pouco mais, tá, para falar agora sobre outro tema que volta e meia tem sido cobrado também em prova do CESP, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? Essa declaração, ela foi adotada no pós-Segunda Guerra Mundial. Ela não é um tratado, tá, internacional do ponto de vista formal, e, portanto, ela não foi ratificada pelo Brasil, ok? A natureza jurídica dela é de uma resolução, tá? Que é uma recomendação da própria ONU. Mas ela traz os princípios mais importantes dos direitos humanos, né? Princípios extremamente importantes dos direitos humanos. Como eu falei para vocês, se vier na prova objetiva dizendo que ela é uma norma vinculante, falso, porque ela não é vinculante, ela não é um tratado, ela, portanto, não é ratificada pelos Estados-membros, tá bom? Ela tem, como eu falei para vocês, um forte valor axiológico, ou seja, ela tem uma carga valorativa muito grande, tá? Porque ela acabou levando a origem de outros tratados internacionais que são obrigatórios, etc., tá? Mas ela não é um documento vinculante, já que ela foi adotada, tá, pela Assembleia da ONU em 1948 sob a forma de resolução, tá bom? Aqui só uma curiosidade para vocês também, tá? A DUD, né, a forma que a gente fala, a Declaração Universal de Direitos Humanos, DUDH, é a sigla dela, ela também é conhecida como Declaração de Paris, tá? Porque ela foi aprovada na cidade de Paris, na França, ok? Bom, a DUD, tá? Ela traz direitos políticos e também direitos civis, lá nos seus artigos 22 a 27, e traz também, além disso, direitos econômicos, sociais e culturais, tá bom? No caso, os direitos econômicos, sociais e culturais, a partir do artigo 22, desculpa, né? O artigo 22, por exemplo, ele diz o seguinte: que todo homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Então, vejo, portanto, isso é importante, tá? Por quê? Porque pode vir na prova objetiva dizendo o seguinte: a declaração, por ser muito antiga, trata apenas de direitos civis e políticos falsos, tá? Porque ela trata também de direitos econômicos, como eu falei para vocês, ok? Eu trago para vocês também um outro artigo que eu considero importante, tá? Que é o artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz o seguinte: toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório, o ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve ser aberto a todos em plena igualdade em função do seu mérito. Tá? Por que eu trouxe esse artigo? Porque, para mim, é um artigo que é a cara de prova objetiva. Porque o ensino elementar, ele é obrigatório, mas o ensino técnico e profissional, não. Tá?
ele deve ser generalizado. Ok, meus amigos? Bom, avançando um pouco mais agora, tá? Em relação à nossa revisão, eu vou fazer a distinção para vocês em relação à dimensão e geração de direitos humanos. Isso, volta e meia, também está em prova, não necessariamente, às vezes, em prova objetiva, mas, vez ou outra, cai sim, tá? Bom, enquanto há doutrinadores, né, que entendem que as expressões são sinônimas, é importante vocês saberem isso, outros entendem que a ideia de geração ela é errada, equivocada, porque pressupõe que, uma vez que se passe de uma geração para outra, a primeira geração seria abandonada, o que não é verdade, tá? A ideia de dimensão, portanto, ela é mais abrangente, porque ela ressalta que os direitos de cada uma delas não são estanques, ou seja, eles se comunicam, de modo que, inclusive, é possível que seja implementado um direito de terceira geração e depois um de primeira geração, tá? É importante saber essa distinção. E o que são, portanto, as dimensões ou gerações dos direitos humanos, tá bom? Os direitos de primeira dimensão, eles são aqueles ligados às liberdades individuais, tá bom? Como a liberdade de expressão e a presunção de inocência. Para quem tiver dificuldade de entender como é que funcionam essas questões das dimensões, eu me atrapalhava um pouco, eu peguei o lema da Revolução Francesa, tá? Que é liberdade, igualdade, fraternidade. Ou seja, direitos ligados à liberdade são direitos de primeira dimensão, direitos ligados à igualdade são direitos de segunda dimensão e direitos ligados à fraternidade são direitos, portanto, de terceira dimensão, tá bom? Mas, prosseguindo um pouco mais, tá? Os de segunda dimensão, por sua vez, eles dizem respeito à igualdade, como eu falei para vocês, tá? São direitos sociais, econômicos, como educação, saúde, alimentação, etc., tá? E os direitos difusos, como direito ao meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado, etc., eles estão ligados à terceira dimensão, tá bom? Além disso, ligados aos direitos coletivos também, tá? São afetos, portanto, ao número de titulares que é possível determinar. Os direitos ligados a grupos vulneráveis, pessoal, tá? Isso é extremamente importante, porque é o nosso foco de atuação. E a nossa prova, a prova de defensor, ela tem sido cada vez mais temática, ou seja, voltado para a atuação concreta do defensor público, tá bom? Então, a proteção do patrimônio artístico e cultural, a proteção de grupos vulneráveis, tá? É um direito, portanto, de terceira dimensão, tá bom? Os direitos de quarta dimensão, né, para quem fala em quarta dimensão, eles são aqueles ligados à bioética, tá? Que são os direitos afetos à transexualidade, eutanásia, suicídio, manipulação do código genético, etc., tá? Isso de acordo com a visão de Norberto Bobbio, tá? Ele que traz essa quarta dimensão dos direitos humanos. Paulo Bonavides, por sua vez, tá, tem uma visão um pouco diferente, porque ele entende que a quarta dimensão está ligada à democracia, à informação e ao pluralismo político, tá? E a quinta dimensão seria o direito à paz, dentro do ponto de vista de Bonavides. Tá bom, amigos? Bom, avançando ainda um pouco mais, o que é que eu quero falar com vocês? Quero falar sobre a Lei Maria da Penha, tá? Por quê? Porque volta e meia ela também é objeto de prova, tá? Eu acho importante vocês terem na mente de vocês o conceito que é trazido no artigo 5º da Lei Maria da Penha, tá? Que é o conceito de violência doméstica. E lá se diz que, para os efeitos da Lei Maria da Penha, tá? Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, tá? E aí 2 pontos, se enumera, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu quero chamar a atenção de vocês que isso é extremamente importante, não só, né, para direitos humanos, que é o que a gente está tratando especificamente, mas para as outras matérias, que as provas elas tendem a ser interdisciplinares, tá bom? Inclusive para vocês saberem o que falar na futura prova objetiva. O que é que eu chamo a atenção para vocês nesse conceito que é trazido pela própria lei? É que essa violência doméstica, ela decorre tanto de ação quanto de omissão, tá? E se citam algumas formas, tá? Que não são taxativas, tá? Mas formas de violência. São a morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, tá? E aí, onde é que esse dano, essa lesão tem que acontecer para se caracterizar violência doméstica?
o inciso 1 fala, né, no âmbito da unidade doméstica, é compreendida como espaço de convívio de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, tá? Então, vejam que isso independe de haver vínculo ou não familiar. Por exemplo, duas mulheres, duas colegas que resolvem morar juntas, ou um colega de trabalho que mora com um colega de trabalho, por exemplo, tá? Então, veja que não há, nesse caso, vínculo familiar, mas mesmo assim, a lei compreende como sendo isto unidade doméstica, ok? 2, no âmbito da família, tá? Compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, tá? Então, veja que a lei fala que eles podem se considerar, tá, aparentados ou ser de fato aparentados, tá? E esses laços, os laços que existem entre os indivíduos, eles podem ser ou naturais, ou por afinidade, ou por vontade expressa, tá bom? Então vejam que não é algo fechado, tá? E 3, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, tá? Aqui eu chamo a atenção para vocês da desnecessidade de haver, portanto, coabitação, ok? Bom, o que é importante em relação a isso é que, lá no parágrafo 1º, tá? Se diz que, na verdade, as relações enunciadas no artigo, elas independem da orientação sexual, tá? O que significa que, portanto, a Lei Maria da Penha poderia ser aplicada a uma mulher que sofre violência por parte de sua companheira, esposa, etc. Tá bom? Além disso, né, eu ressalto para vocês a questão da violência moral, porque isso está muito em voga, tá? Isso é bem capaz de cair em prova, por isso que eu quis trazer com essa situação toda, né, envolvendo o DJ Ives, enfim, ficou bem, né, bastante divulgado na mídia, tá? O artigo 7, inciso 5, diz que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, tá? A violência moral, que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, tá? Que seria qualquer tipo de ofensa à personalidade, portanto, da pessoa. Além disso, meus amigos, aqui em relação à Lei Maria da Penha, eu chamo a atenção de vocês para outro ponto bem importante, que é uma mudança que houve, na verdade, em 2017, tá? Que trata da questão da inquirição, tá? Se vocês pegarem a lei para ler, e eu recomendo que leiam essa lei, porque ela é pequena e ela tem muita coisa importante, lá no seu artigo 10A, se diz que é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento social e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados, tá? Eu não preciso nem avisar vocês que esse preferencialmente do sexo feminino cai em prova, tá? É a cara do CESP, inclusive, fazer isso, né? Porque não é obrigatoriamente do sexo feminino, mas sim preferencialmente do sexo feminino, tá bom? A lei avança um pouco mais para dizer que a inquirição de mulher em situação de violência, tá, familiar, ou de testemunha de violência doméstica, tá, que é aquela que vai depor contra, portanto, o agressor, quando se tratar de crime contra a mulher, ela obedecerá a algumas diretrizes, tá, que são a salvaguarda, ou seja, a defesa da integridade física, psíquica e emocional da pessoa que depõe, tá, a garantia de que, em nenhuma hipótese, tá, e aqui eu chamo a atenção para vocês para em nenhuma hipótese, porque isso é exatamente o que está escrito na lei, em nenhuma hipótese, tá? A garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com os investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionados. Ou seja, aquela ideia da pessoa depondo, tá? Ou a testemunha falando e o agressor junto com ela na mesma sala, tá? Isso não vai acontecer. A lei deixa claro que é em hipótese alguma, tá? E a questão da não revitimização da depoente, que é um tema mais afeta a questão da criminologia, mas que é extremamente importante, tá? Se deve evitar, portanto, sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, porque se sabe que quanto mais a pessoa fala sobre aquilo, mais ela sofre do processo de vitimização, tá? Porque ela revive fatos que ela já queria deixar de viver ou esquecer, ou nunca ter vivido, na verdade, né? Bom, além disso, tá, na inquirição de mulher em situação de violência, tá, deve ser adotado preferencialmente o seguinte procedimento, e aí eu chamo a atenção de vocês por preferencialmente, tá? A inquirição, ela vai ser feita em recinto especialmente projetado para esse fim, tá? Com equipamentos próprios e adequados à idade da mulher. Quando for o caso, a inquirição ela vai ser intermediada por profissional especializado
em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial, tá? E o depoimento, ele vai ser registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação, e a mídia integrar o inquérito. Com vocês agora sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tá? Que tem sido exaustivamente cobrado em prova, até porque, tá? Eu falei isso na revisão, salvo engano, de constitucional que eu fiz com vocês, mas eu faço questão de falar aqui de novo, de forma breve. Nós temos defensores públicos interamericanos atuando na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Não só um defensor público federal, que atualmente tem esse cargo, mas outros defensores públicos dos estados. Então, é por isso que isso tem sido cada vez mais objeto de prova objetiva, subjetiva e prova oral. Se eu pudesse chutar um tema, que eu tenho quase certeza que vai estar na prova de vocês, eu chutaria isso, ok? Se não nesse concurso, tenho certeza que, com certeza absoluta, em outro concurso de defensor público, vai ter abordagem do sistema interamericano. O que é que eu oriento? Tá? Claro que agora não dá tempo, a gente está revisando, mas quando vocês tiverem mais tempo, passada a prova objetiva, a comprar um livro de Caio Paiva, chamado Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. Tá? É o melhor livro que tem no mercado, na minha opinião, sobre o tema, e é importante cada vez mais se conhecer dos precedentes. Tá? Eu não vou conseguir falar sobre isso especificamente aqui, porque tomaria muito tempo, mas é importantíssimo saber os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, o que ela tem decidido em cada caso concreto. Tá? Isso tem sido cobrado massivamente em prova objetiva. Eu lembro bem que quando eu fiz o concurso de defensor da Bahia, passei na primeira fase, perdi na segunda. Meu estado de origem, eu errei uma questão de direitos humanos que era sobre um caso concreto. Eu não lembro agora qual era especificamente, mas eu lembro que eu não sabia. É importante, então, estudar e saber, tá bom? Porque é o tipo de questão de prova que faz diferencial na nota final. Bom, sobre o sistema interamericano, tá? O que é que eu quero dizer para vocês? A gente tem, tá, um sistema interamericano de proteção de direitos humanos, tá bom? Que abarca alguns estados, alguns países, na verdade, da América do Sul, do Norte e da América Central, tá bom? Como é que se dá a composição desse sistema? Existe um documento que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Eu vou falar mais dela mais para frente, e dentro dessa convenção tem dois principais órgãos, pelo menos os que eu considero, né, que são os principais órgãos e que são os mais importantes para efeito de prova, tá? O primeiro é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Que é um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos, tá? Que é a OEA, e que tem como função principal promover a observância e a defesa dos direitos humanos e servir como órgão consultivo da organização em tal matéria, tá? A comissão, ela é como se fosse, ela leva, tá, os casos de violação de direitos humanos até a Corte Interamericana de Direitos Humanos nos casos em que ela entende que a Corte deve julgar, tá, para condenar o Estado parte, tá bom? Desculpa. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, portanto, ela promove, tá, a observância e a defesa dos direitos humanos e recebe as denúncias ou queixas de violações de direitos humanos. Ela tem, portanto, um caráter executivo, tá bom? Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá, ela é um órgão jurisdicional, tá? Ela não é um órgão executivo, ou seja, ela tem a função de julgar. Ela é composta por 7 juízes, tá, que têm competência consultiva e contenciosa, tá? Como assim? A competência consultiva é a competência que os estados usam para saber se determinada lei interna ou constituição, ou seja lá o que for, ela é compatível, tá, com as normas previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos e os tratados internacionais, tá, derivados dessa convenção, que são assinados pelos países. Então, o Estado tem uma lei que ele criou e ele quer saber se aquela lei é compatível com o sistema interamericano de direitos humanos. O que é que ele vai fazer? Ele vai provocar a atuação consultiva da Corte, tá? Não é a atribuição contenciosa. Por quê? Porque a atribuição contenciosa, ela é de julgamento, tá? Ela vai decidir se o Estado, num caso concreto específico, violou ou não os direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Exemplo, Lei Maria da Penha, tá? O caso Maria da Penha estava se arrastando, etc., foi submetido à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte entendeu que o Brasil, de fato, violou os dispositivos internacionais e condenou o Brasil, tá bom? Através da sua função contenciosa. Ok, meus amigos? Bom, como é que funciona, então, esse procedimento no âmbito, tá, da
Organização dos Estados Americanos, no âmbito da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é onde está previsto especificamente a comissão e a corte. Uma pessoa física, tá, ela faz a denúncia ou a queixa perante a comissão. A comissão faz um juízo de admissibilidade, ou seja, será que de fato isso daqui parece, né, ter ali o fumus boniuris, né, em relação ao que está sendo dito? Se sim, ela vai e leva esse caso para a Corte Interamericana julgar. Tá? Isso aqui eu já chamo a atenção de vocês para o primeiro ponto importante. Pessoa física não pode levar a queixa diretamente para a Corte. Tá? Quem leva é a comissão. Se a assertiva disser lá, não, um cidadão pode procurar diretamente a Corte Interamericana, falso. Tá? Diretamente não. Ele procura primeiro a comissão. Tá bom? Bom, a comissão, tá, ela é composta, portanto, de 7 membros, que deverão ser, de acordo com o que está previsto lá na CAD, tá, pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matérias de direitos humanos. Percebam que não é conhecimento jurídico, necessariamente, é direitos humanos, tá, em matéria de direitos humanos. Tá? A comissão, ela representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, tá bom? Os membros da comissão, eles vão ser eleitos a título pessoal pela Assembleia Geral da organização, tá? De uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados-membros. Ou seja, o governo vai propor uma lista, vai enviar para a Assembleia Geral, e a Assembleia Geral vai eleger, a partir daí, os membros da comissão. Tá? Cada Estado-membro pode propor até 3 candidatos, tá? Nacionais do Estado, ou também de outros estados, tá? Isso é interessante, da OEA. E quando for proposta uma lista de 3 candidatos, pelo menos um deles deve ser nacional de estado diferente do proponente. Ou seja, se o Brasil vai propor uma lista com 3, pelo menos um desses 3 tem que ser de outro país, tá? Argentina, Colômbia, enfim. Os membros da comissão, eles são eleitos por 4 anos e só podem ser reeleitos uma vez, tá? O que significa dizer, portanto, é que o mandato dura até 8 anos, ou seja, 4 mais 4, tá bom? Além disso, é importante ter em conta o seguinte: não pode fazer parte da comissão mais de um nacional de um mesmo estado. Ou seja, 2 brasileiros não podem compor ao mesmo tempo a comissão, tá? Não podem compor a comissão. Bom, o que mais que eu considero importante em relação a isso, tá? A corte, tá? Ela decide, portanto, tá? A corte também tem 7 membros, é importante falar isso, tá? Mandato de 6 anos com direito à reeleição, tá bom? E é assim que funciona. E a sentença da corte, tá? Ou seja, a decisão que é exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é definitiva e inapelável, tá bom? Só caberiam os ditos embargos de declaração. Se diz que, em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a corte interpretará tá? Ou seja, a irá interpretar a pedido de qualquer Estado-parte. Tá? E desde que esse pedido seja feito dentro de 90 dias a partir da data da notificação da sentença. Tá bom? Bom, eu acho importante trazer para vocês aqui alguns direitos que estão previstos lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, tá bom? Porque podem ser objeto de prova, tá? Quais são esses direitos que eu considero importantes, tá? O direito à liberdade e à segurança pessoal, o direito a não ser privado da liberdade física, salvo pelas causas e condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas, ou seja, as leis que estão de acordo com as constituições dos Estados-partes, tá bom? Além disso, tá, se prevê que ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrário. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e notificada sem demora da acusação ou acusações formuladas contra ela, tá? Lembre da questão da audiência de custódia. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo, tá bom?
e a liberdade da pessoa, ela pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo, tá bom? Além disso, toda pessoa privada de liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, é o direito a recurso, a fim de que ele decida, tá, sem demora sobre a legalidade da prisão ou da detenção ou ordene a soltura da pessoa, tá bom? O que mais? Ninguém pode ser detido por dívida, tá? Lembre a questão lá do depositário infiel, né, que o STF entendeu que não é mais possível a sua aplicação dentro da sistemática brasileira, tá? E em relação à convenção, é isso. Quais são os outros pontos importantes que eu quero tocar? Bom, eu quero falar sobre a questão da teoria do duplo controle, tá bom? Que tem sido bastante cobrada em prova, ok? Muito importante saber isso. Para todas as provas, objetiva, subjetiva e prova oral. Bom, a teoria do duplo controle, tá? Ela foi uma forma que a doutrina encontrou de resolver um problema que é de difícil solução, na verdade, tá bom? Qual é esse problema? Bom, se o STF, no controle de constitucionalidade, ele entende que uma norma está de acordo com a Constituição, tá? Por exemplo, a lei de anistia. O STF entendeu que ela está de acordo com a Constituição Federal. E se, por outro lado, tá, a Corte Interamericana, em controle de convencionalidade, tá, entender que essa lei não é válida, eu vou explicar o que é controle de convencionalidade já já, tá bom? Ou seja, a mesma lei de anistia versus a Convenção Americana de Direitos Humanos. O que fazer? Ou seja, eu devo cumprir a decisão do STF, que entendeu que essa norma, no nosso exemplo da lei de anistia, ela é válida, tá? Eu devo aplicar a lei de anistia, ou eu devo seguir o entendimento da corte, que disse que, na verdade, a decisão ela é inválida, tá? Percebam que a gente tem um conflito. Explicando melhor para vocês entenderem o que é o controle de convencionalidade, tá? O controle de convencionalidade é aquele controle que a corte faz dos dispositivos dos Estados-membros, tendo como base as normas internacionais que ela deve salvaguardar, a corte, tá? Quais são essas normas? A Convenção Americana de Direitos Humanos e todos os tratados correlatos, pessoal, tá bom? Isso é o controle de convencionalidade, é dizer o seguinte, poxa, a lei de anistia brasileira, ela é válida se eu levar em consideração o que está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos? Bom, a gente vai ter que parar para ver, entendeu? André de Carvalho Ramos, tá, que é um doutrinador brasileiro, um procurador da República, ele propõe que toda norma brasileira ela deve respeito a duas ordens jurídicas distintas, tá? Uma ordem nacional e uma ordem internacional. Para ela ser válida, portanto, ela precisa se sujeitar a um duplo controle, daí o nome da teoria, duplo controle, tá? Um controle que é feito pelo Supremo Tribunal Federal, que no Brasil é o nosso órgão máximo da justiça, tá? E que tem como parâmetro de análise a Constituição Federal, e um outro controle, que é o de convencionalidade, e que é feito pela Corte IDH, tá? Que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem como parâmetro a Convenção Americana de Direitos Humanos. Deu para entender? Então, de um lado, você tem o STF, que está usando como parâmetro a Constituição Federal, e de outro, você tem a Corte IDH, que está usando como parâmetro a Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Então, o que André de Carvalho Ramos disse é o seguinte, olha, o STF entendeu que essa norma ela é válida, tá? Tendo como paradigma a Constituição Federal, ok. Mas a Corte Interamericana, ela entendeu que, na verdade, essa norma é inválida, tendo como paradigma a Convenção Americana de Direitos Humanos, tá bom? Se um dos dois controles falhar, ou seja, se uma das duas cortes entender que a norma não é válida, tá? De acordo com o seu parâmetro de controle, a norma é considerada inválida. Então, ela tem que passar pelos dois crivos, tá? Exemplo, esse próprio caso que eu falei para vocês da lei de anistia, tá? Para André de Carvalho Ramos, como a corte entende que essa lei de anistia ela não é válida, ela deveria ser ignorada, tá? E as pessoas que cometeram crimes na época da ditadura, por exemplo, deveriam ser devidamente processadas e, caso condenadas, efetivamente punidas. Ok, meus amigos? Então, vejam, tá? Importante fazer aqui uma distinção para vocês. A teoria do duplo controle, ela não é sinônimo da teoria do duplo estatuto, tá? Cuidado para não confundir. A teoria do duplo estatuto, na verdade, ela se aplica aos tratados de direitos humanos incorporados pelo Brasil, na forma do que entende o STF. Eu já falei para vocês. Se não forem aprovados esses tratados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º,
eles são normas supralegais. Se forem aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, eles têm natureza jurídica de normas constitucionais e, portanto, farão parte do bloco de constitucionalidade brasileiro, se sujeitando, inclusive, a parâmetro de controle de constitucionalidade. Tá? Isso é importante, por quê? Porque eu posso usar a Convenção das Pessoas com Deficiência de Nova York como parâmetro de controle de constitucionalidade. Tá? Isso é extremamente importante. Então, a teoria do duplo estatuto é essa. Significa dizer, os tratados de direitos humanos, eles têm um duplo estatuto. Sendo incorporado pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, natureza jurídica de norma constitucional faz parte do bloco de constitucionalidade. Não sendo incorporado por esse rito, norma supralegal. Tá? Então, não confundam teoria do duplo estatuto com teoria do duplo controle, ok? Então, vejam, portanto, que o nome duplo estatuto, ele se deve ao nível hierárquico que a norma de direitos humanos irá ocupar no ordenamento jurídico brasileiro. Se for uma norma com status constitucional, uma norma com status constitucional ou se uma norma supralegal, tá? Que é inferior à Constituição, mas superior às leis ordinárias e complementares, tá bom? Então, veja que a teoria, tá, do duplo controle, ela serve, na verdade, de complemento à teoria do diálogo das cortes, tá bom? Que eu vou falar agora, tá bom? O que é essa teoria do diálogo das cortes, tá? Essa teoria, ela é bem interessante também, é outra teoria importante para a prova, tá? E a situação lá do caso Guerrilha do Araguaia, né, como eu falei para vocês, eu não vou poder falar de todos os casos mais importantes aqui, mas eu vou falar de alguns, tá? Que é um caso que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso de violação de direitos fundamentais na época da ditadura, tá? Pessoas que foram mortas na dita Guerrilha do Araguaia, né, na região do Amazonas, e que não tiveram encontrado seus restos mortais, a família nunca teve acesso ao enterro, enfim. Né? A situação da Guerrilha do Araguaia, ela retrata bem a importância de conhecer a teoria do diálogo das cortes, tá? Por quê? Porque o STF, ele entendeu que a lei brasileira de anistia, ela é constitucional, e a corte entendeu que ela é inconvencional, tá? E aí, como se resolveria esse imbróglio? Se resolveria com a questão do duplo controle, mas com o diálogo das cortes. Ou seja, o tribunal interno, ele teria que verificar as decisões dos tribunais internacionais e os tribunais internacionais analisar as decisões dos tribunais nacionais. Tá? Nesse exemplo que eu dei para vocês, o STF teria que conhecer a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos teria que conhecer o entendimento do STF. Tá bom? Bom, meus amigos, o que mais? Tá? Outro ponto importante em relação ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Como é que a Corte IDH, tá, ela avalia o direito interno de um Estado-membro, ok? E aí eu quero falar com vocês um pouco de um caso julgado que foi a Última Tentação de Cristo, tá? Que recebeu esse nome, foi julgado pela Corte IDH. Bom, o direito interno, tá, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele é um mero fato, tá? O que é que isso quer dizer? Pouco importa, tá? Portanto, a origem desse fato. Ou seja, pouco importa o status normativo no direito interno da norma, tá bom? Por exemplo, norma da Constituição Federal, lei infraconstitucional, etc., tá? O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? É simples, tá? Não cabe ao Estado, parte, né, alegar, por exemplo, que não pode cumprir uma decisão da Corte Interamericana porque isso iria contrariar a sua Constituição Federal, tá? Porque isso, ou seja, a Constituição, para o direito internacional, é um mero fato que pode ser transposto, portanto. Para o direito internacional, não se aplicam essas barreiras, essas limitações, na verdade, que fazem parte do direito interno. Tá bom, meus amigos? E foi justamente isso que aconteceu em um famoso caso que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso Olmeldo Bustos versus Chile, tá? Também conhecido, como eu falei para vocês, como a Última Tentação de Cristo, tá? O Chile, tá, por decisão da sua Suprema Corte, ele decidiu proibir, tá? E por proibir, leia-se censurar, um filme de ser exibido em território nacional, tá bom? Por entender que esse filme ele violava a visão cristã do tema, tá? O nome do filme era A Última Tentação de Cristo. Bem interessante, né?
tem relação com aquele especial de final de ano, se eu não me engano, do Porta dos Fundos, que foi lançado no Netflix, que trata de temas polêmicos, né, em relação a Jesus, e que aí os tribunais entenderam que não haveria violação a direito à honra, etc., enfim, que as igrejas não teriam direito a vetar, né, a se assistir o especial de Natal, tá bom? Bom, a Suprema Corte do Chile, voltando aqui para o nosso caso, tá? Ela baseou essa decisão em um dispositivo específico que estava previsto lá na Constituição do Chile, tá? Que admitia, tá? E não admite mais, isso é interessante, por que não admite mais? Porque depois da decisão da Corte, o Chile, tá? Depois que o Chile foi condenado, ele modificou sua própria Constituição para tirar esse dispositivo, tá? Então, assim, a Constituição do Chile, ela admitia esse tipo de censura. Ela admitia, tá? Hoje não admite mais. E aí, o Tribunal do Chile, tá? O Supremo Tribunal, o Superior Tribunal do Chile, o Tribunal Máximo do Chile, entendeu que poderia, sim, censurar aquele filme e censurou o filme, tá bom? Então, restou decidido pela Corte DH o quê? Que pouco importa que o Chile tenha ou não um dispositivo na sua Constituição que permita esse tipo de prática, tá? Porque o direito interno para o direito internacional, ele é um mero fato, como eu falei para vocês. Tá bom? Bom, meus amigos, eu aqui já puxando para o final, isso já não tem tanta relação já não tem mais relação, na verdade, né, com a questão do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, mas eu acho importante tratar com vocês de um tema que volta e meia também está em prova, tá, que é a questão dos crimes de lesa humanidade. Tá? O que são esses crimes de lesa humanidade? Tá? Eu estou falando disso porque isso, recentemente, com essas discussões, né, essas acusações do presidente genocida, etc., eu acho que esse é um típico tema que pode voltar a cair em prova, tá? Porque está sempre sendo discutido. Bom, os crimes de lesa humanidade são os crimes contra a humanidade, tá? É um dos termos que é usado, é crime de lesa humanidade. E eles estão previstos lá no artigo 7º do Tribunal Penal, do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, tá? Que é homicídio, exterminação, escravidão, tá? Etc., tá bom? Esses crimes, portanto, eles seriam prescritíveis ou imprescritíveis, tá? O que acontece? O artigo 29 do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, ele prevê que os crimes de competência no tribunal, eles não prescrevem, tá? Ou seja, eles são imprescritíveis. Mas cuidado, por quê? Porque o STF tem um entendimento um pouco diferente, tá? O STF entende que os crimes, tá? Os delitos, alguns delitos, na verdade, que seriam delitos de competência do Tribunal Penal Internacional e que estariam dentro desse rol, eles sim prescrevem, tá? Eles estão sujeitos a prazo prescricional, tá bom? Eu trouxe aqui um julgado específico do STF, na verdade eu quero ler para vocês a passagem, tá? Que eu achei interessante, que é bem esclarecedora, né? Se diz mais ou menos assim, tá? Aqui eu fiz um corte para não ficar tão extenso, mas é mais ou menos assim. Abre aspas. Evidentemente, todos esses delitos, tá? Quais são esses delitos? Sequestro qualificado, homicídio qualificado, que aconteceram entre 73 a 75, tá bom? Evidentemente, todos esses delitos encontram-se prescritos, tá? Porquanto, desde sua consumação, transcorreu tempo muito superior ao prazo prescricional máximo previsto no Código Penal, tá? Na época, né, equivalente a 20 anos. Vamos mais para frente. Continua com as aspas. A circunstância de o Estado requerente ter qualificado os delitos imputados ao extraditando como de lesa humanidade não afasta a prescrição, porquanto a. O Brasil não subscreveu a Convenção sobre imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade, nem aderiu a ela. B. Apenas a lei interna pode dispor sobre prescritibilidade ou imprescritibilidade da pretensão estatal de punir. Tá bom? Então, no Estatuto TPI, tem dizendo que eles são imprescritíveis, tá? E o STF teve essa decisão, e essa decisão, na verdade, é no sentido de que esses crimes, como foram praticados em 73, tá? Ou seja, antes da incorporação do tratado, eles não podem, essa norma da imprescritibilidade não pode retroagir para prejudicar o réu. Bom, aí vem um outro questionamento interessante, né? E se esse tratado tivesse entrado em vigor depois da prática dos crimes? Bom, ainda assim, o STF entende que apenas a lei em sentido formal, né, como eu falei para vocês, que é aquela editada pelo Congresso,
ela pode tratar sobre a prescrição ou não de crimes, tá bom? Bom, e qual o entendimento da Corte IDH sobre esse tema, tá? Da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte IDH entende que esses crimes de lesa humanidade são imprescritíveis, tá bom? E aí entra justamente a questão do diálogo das cortes, tá? A Corte IDH entendeu que os crimes que foram praticados durante a tortura, eles são crimes imprescritíveis, eles não estariam, portanto, sujeitos à prescrição. Tá bom, meus amigos? Eu quero também, rapidamente, falar sobre um outro tema importante com vocês, que é sobre a Convenção 169 da OIT, que volta e meia ela está em prova, tá? O que é? Essa é uma convenção que trata dos povos tradicionais, tá bom? É extremamente importante. Eu quis trazer alguns artigos para vocês que eu acho que podem estar em prova, tá? O primeiro é o artigo 3º, que conceitua os povos indígenas, né, e tribais. Na verdade, o artigo 3º, ele fala sobre a questão do gozo dos direitos humanos, tá? Ele diz que os povos indígenas e tribais devem gozar plenamente dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos nem discriminação, tá? E que as disposições da Convenção 69, elas serão aplicadas sem discriminação aos homens e mulheres desses povos. Bom, pessoal, o conceito de terra, tá, para as comunidades tradicionais, ele está ligado principalmente à questão religiosa e espiritual que os povos mantêm com o local que ocupam como moradia, tá bom? E a Convenção 69 da OIT também lembrou disso. Eu acho importante ressaltar isso também, tá? Lá no artigo 5º, um pouco mais à frente, tá, se diz que as disposições da Convenção, elas deverão, na verdade, ao se aplicar a Convenção, tá, deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas sociais, culturais, religiosas e espirituais próprios dos povos tradicionais, tá bom? Também deve ser respeitada a integridade dos valores, práticas e instituições desses povos. E também devem ser adotadas, com a participação e cooperação dos povos, medidas voltadas a aliviar as dificuldades que esses povos experimentam ao enfrentarem novas condições de vida e de trabalho. Tá? Eu trouxe também para vocês o artigo 8º, que diz que, ao aplicar a legislação nacional, aos povos interessados deverão ser levados na devida consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário, tá bom? E que esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, desde que elas não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional, nem com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, tá? Esse ponto é extremamente importante. Porque eles podem conservar seus costumes e instituições próprias, desde que não sejam incompatíveis com direitos fundamentais do sistema jurídico nacional, tá bom? E, sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação desse princípio, tá bom? O que é mais também em relação à Convenção 69, tá? Ela não foi aprovada sob o rito do artigo 5º, parágrafo 3º, e, portanto, de acordo com o STF, ela tem natureza jurídica de norma supralegal, tá? E não norma constitucional. Bom, tem também, tá, o critério da autoidentificação, ele está previsto na convenção, tá? No sentido de que a consciência de sua identidade da comunidade, indígena ou tribal, deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos quais se aplicam as disposições da convenção. E o STF já deixou claro que a Convenção 169 da OIT, ela adota, portanto, o critério da autoidentificação. Bom, eu quero tratar com vocês do Decreto 4887, tá, de 2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação e demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidades quilombolas, na forma do artigo 68 do ADCT, tá bom? Esse decreto é extremamente importante, por quê? Porque ele traz conceitos importantes e também porque o STF já julgou, né, já tem julgado sobre ele, de extrema importância para a gente, tá bom? Bom, lá no artigo 1º, tá bom? Se diz que os procedimentos administrativos usados para identificação, tá? E delimitação, demarcação, enfim, titulação das terras, eles serão estabelecidos por este decreto, tá? Por que eu tô falando para vocês desse artigo? Porque a discussão que aconteceu no âmbito do STF foi a seguinte: olha,
Um decreto, ele pode regulamentar diretamente um artigo da Constituição Federal? Essa foi a pergunta. Por quê? Porque, em geral, o que regulamenta a Constituição Federal são as leis, tá? Mas a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Bom, no decreto tem um conceito, tá, do que é remanescente de quilombola e é importantíssimo que vocês saibam. É um decreto pequeno, eu acho que vale a leitura, tá? Mas qual é esse conceito? Se consideram remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção, tá? Olha o termo, presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Tá bom? A caracterização dos remanescentes das comunidades quilombolas, ela vai ser atestada, portanto, mediante autodefinição da própria comunidade. Tá bom? São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, aquelas utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. Tá bom, meus amigos? E como é que funciona? Bom, compete ao Ministério do Desenvolvimento, né, Agrário, através do INCRA, né, isso é extremamente importante, prestem atenção, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras. Tá bom? Sem prejuízo, tá? Sem prejuízo da competência concorrente dos estados, do DF e dos municípios. Ou seja, assim como a União vai fazer através do INCRA, tá? Também os estados e também os municípios têm competência para demarcar essas terras através de seus órgãos próprios, ok? Mas, tá? A autodefinição, tá? Que eu estou tratando com vocês aqui, que é objeto desse decreto, ela vai ser inscrita na Fundação Cultural dos Palmares, que vai expedir uma certidão. Então, o que é isso? Para não gerar confusão. Quem demarca é o INCRA, tá? Mas quem expede a certidão, que é declarada pela própria comunidade, é a Fundação Cultural dos Palmares. Okay? Cuidado para não confundir isso em prova objetiva. Entenderam? Não sei se ficou claro, mas vamos lá. O processo de demarcação, ou seja, a pessoa vai lá, vai mandar um antropólogo, vai ver se tem ancestralidade, vai ver se a pessoa tem reprodução lá, física, cultural, social, se tem relação com a terra, é o INCRA, tá? Mas a autodefinição que é feita, porque assim, pode parecer um pouco contraditório, tá? Mas não é. Existe um procedimento de autodefinição e existe um procedimento de demarcação. A autodefinição, ela é feita lá na Fundação Cultural Palmares, tá? E a demarcação é feita pelo INCRA. Ponto. O que mais? Eu acho importantíssimo gravar o artigo 68 do ADCT, tá? Por quê? Porque ele sempre está em prova. Sempre, 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 sempre. O que é que ele diz? Que aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os títulos respectivos. Tá bom? Eu vou tratar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, beleza? Quando eu for falar também da situação dos índios. Mas eu quero que vocês tenham atenção ao seguinte. Voltando àquela minha pergunta lá inicial. Tá, Diego, beleza. Aí tem um conceito de comunidade quilombola, etc. Mas a pergunta é, o artigo 68, ele tem que ser regulamentado por lei? Ele pode ser regulamentado por decreto? O que é que acontece? O que acontece é o seguinte, o Supremo simplesmente falou, olha, o artigo 68 do DCT, ele é auto-aplicável, tá? E, portanto, o que é que acontece? O decreto, ele não regulamenta, tá, o artigo 68 do DCT. Por quê? Porque ele é auto-aplicável, tá bom? Ele é auto-aplicável, ele não precisa de uma lei para regulamentar ele. Então, não é o decreto que está regulamentando, ele já é auto-aplicável, tá bom? Na verdade, o Supremo entendeu que o que existe é uma regulamentação, tá, do artigo 68 por decreto. O que é possível, tá? O que é possível, eu acho que eu acabei, né? Deixa eu retornar aqui, né? Não é que não possa haver regulamentação por decreto, né? Deixar isso claro. Pode haver, desde que a norma seja auto-aplicável, tá bom? Esse foi o entendimento do STF. A norma do ADCT, ela não precisa de lei, tá? Que a regulamente. Por quê? Porque ela é auto-aplicável. Sendo auto-aplicável, nesse caso, o decreto pode regulamentar de forma direta. Tá bom, pessoal? Bom,
Avançando um pouco mais, a situação dos quilombolas e dos indígenas, ela é tratada de forma diferente, tá? Pela Constituição e pelo próprio STF. Isso é extremamente importante, cuidado para não confundir, tá bom? O STF entende que a decisão que declara a propriedade das comunidades, ela é constitutiva, tá bom? Não por outro motivo, que caso haja ocupação legal por parte de particulares, é necessário proceder à desapropriação com prévia e justa indenização em dinheiro. Isso é extremamente importante, preste atenção no que eu estou falando. Se você chega numa área, tá, que foi reconhecida ou vai ser reconhecida como de titularidade de comunidade quilombola, tá? Essa área foi demarcada, etc., e ela pertence a algum particular que tem título sobre ela precisa ser desapropriada, tá bom? Por quê? Porque essa demarcação ela é constitutiva, tá? No que se refere aos índios, tá? Por serem as terras que os índios ocupam, bens da União, é impossível haver uso capião, tá bom? Ou seja, mesmo que o particular more lá 200 anos, ele não vai ter o título ou não vai ter a propriedade sobre a terra, porque elas não podem ser usucapidas, tá bom? O que a Constituição reconhece aos índios é a posse e o usufruto exclusivo das terras, tá bem? E essa decisão, no caso dos indígenas, ela não é constitutiva, ela é meramente declaratória, tá bom? Atenção a essa diferença aí. O que mais? Tá? O artigo 6º lá do decreto, ele diz que fica assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos a participação em todas as fases do procedimento administrativo, diretamente, né, ou através de representantes indicados por eles. Tá bom? Bom, o que mais? Falar um pouco agora sobre os índios, tá bom? Já falei, mas vou dar uma complementada, porque isso também é importante. Bom, o conceito de terra indígena, tá, que é o primeiro ponto, ele está previsto lá no Estatuto do Índio. Essa norma, o Estatuto do Índio, ele está em vigor ainda, mas é uma norma polêmica, tá? Por quê? Porque a perspectiva que é tratada por essa norma é de que o índio ele deveria se integrar à sociedade, ou seja, é uma perspectiva integracionista, tá? E isso está em rota de colisão com a Convenção 169 da OIT, porque o índio não tem que ser integrado, ele tem que ter preservada a diversidade cultural dele. Ponto. Mas, de qualquer forma, lá no artigo 17 do Estatuto do Índio, está previsto que são terras indígenas, aquelas ocupadas pelos silvícolas, olha o termo que é usado, tá? Não é nem índios, a que se referem os artigos da Constituição, tá bom? Bom, e as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas, tá bom? O que acontece? O Estatuto do Índio, tá? Ele faz uma remissão à Constituição Federal, tá bom? Que diz lá no seu artigo 231, parágrafo 1º, que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. E as terras que são ocupadas pelos índios, elas se destinam, como eu falei para vocês, à sua posse permanente, né? O usufruto permanente. Bom, existe diferença, tá, entre território e terra indígena, tá? Só um pequeno complemento, sim. Tá? Existe diferença, tá bom? Nada impede, pessoal, que o governo, por exemplo, ele reassente, tá, determinado grupo de índios em uma terra pública, tá? Por exemplo, para reparar uma violência histórica, um esbulho, ok? Praticada em face deles, em local distinto do anteriormente ocorrido. Então, por exemplo, eles estavam morando na reserva Raposa Serra do Sol. Por um motivo X, Y, Z, não puderam voltar para lá. Vão voltar para um outro local. Isso é possível? Sim, tá? Mas, nesse caso, a gente pode falar que há, efetivamente, uma terra indígena, mas não um território indígena. Tá bom? Por quê? Porque o território indígena é um conceito que se forma com um vínculo tanto cultural quanto espiritual que o indígena tem com a terra. É por isso que é importante que se respeite o local que eles ficam, porque a relação deles com a terra é uma relação que é diferente da nossa, uma relação anímica.
ou seja, uma relação que diz respeito à alma, tá bom? Em relação aos indígenas também, eu chamo a atenção de vocês para o artigo 25 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, tá? E lá se diz que os povos indígenas têm o direito de manter e de fortalecer sua própria relação espiritual com as terras, territórios, águas, mares costeiros e outros recursos que tradicionalmente possuam ou ocupem e utilizem, e de assumir as responsabilidades que a esse respeito incorram em relação às futuras gerações. Tá bom? Bom, então, qual é, portanto, né, a natureza jurídica da terra ocupada pelos índios, né? A gente viu que as terras ocupadas pelos quilombolas, elas são terras particulares, portanto, tá bom? São deles. Bom, a Constituição Federal, lá no artigo 20, inciso 9, perdão, 11, diz que as terras que são ocupadas pelos índios são bens da União, tá? Então, elas são bens públicos de uso especial, na verdade. Por quê? Porque os bens públicos, né, de uso especial, lá de administrativo, são aqueles que estão afetos a um uso específico, a uma destinação pública específica. Portanto, são bens públicos de uso especial. Tá bom? Que mais? Bom, eu quero tratar com vocês agora de um outro tema. Eu encerro aqui a parte de índios, tá? Que eu acho também importante, pode ser que seja abordado em prova, eu não vejo comumente ser abordado em prova, mas, como eu falei para vocês, é um tema da atualidade que é o das pessoas em situação de rua, tá? Primeiro, eu chamo a atenção de vocês para cuidado quando vocês forem falar. Não é morador de rua, tá? Defensor público fala pessoa em situação de rua, tá? Por quê? Porque morador de rua é um termo pejorativo, tá? Então, na verdade, a pessoa, ela está em situação de rua, ela não é moradora de rua, ok? Vamos lá, tá? O que é que tem hoje no direito brasileiro em relação às pessoas em situação de rua, tá? Eu gosto desse tema porque eu, especificamente, um dos casos que eu ocupo na Defensoria Pública da União é de defensor regional de direitos humanos, no meu caso, substituto. E aí eu atuo bastante lá em Sergipe, na verdade aqui em Sergipe, onde eu estou. E a gente atende aos centros POPs, né, que são centros de pessoas em situação de rua. E é um trabalho bem interessante, tá? Vocês também vão fazer, eu faço aqui em parceria com um colega de vocês, Sérgio, defensor público aqui do estado de Sergipe. Concurso que, por sinal, né, o edital saiu aí tem pouco tempo. Bom, o que existe, tá, tratando sobre a questão das pessoas em situação de rua, é um decreto, tá, que é o 7053 de 2009, e que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, tá bom? Não é uma lei, em sentido formal, tá, é só um decreto, para tratar dessas pessoas que são consideradas hipervulneráveis, tá, ou seja, estão numa situação extrema de vulnerabilidade. É bem o nosso público-alvo mesmo. Bom, eu quero ler para vocês aqui o conceito que o decreto traz de população em situação de rua, tá? Que é o grupo populacional heterogêneo, tá? Heterogêneo, ou seja, ele não é homogêneo, são pessoas diferentes. Pode ser um hippie, pode ser uma pessoa que optou por sair de casa, enfim, tá? Que possuem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, tá, pessoal? Cuidado, porque ela pode usar de forma temporária ou permanente, mesmo assim, ela é considerada pessoa em situação de rua. Tá bom? Bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória, tá? O que são essas unidades de acolhimento? São esses centros que eu falei para vocês, que em geral toda a cidade, né, pelo menos as cidades grandes têm, tá? Centros POPs, né? Centro de Atendimento à População em Situação de Rua. Bom, chamando a atenção de vocês para as características do conceito de população em situação de rua, quais são? Grupo heterogêneo, como eu falei, né? Pessoas de diferentes culturas, raça, sexo, enfim, tá? E que tem em comum a pobreza extrema, ok? Então, uma pessoa, por exemplo, um empresário rico, tá? Hipoteticamente, tá, pessoal? Que abandona o lar para ir morar na rua, ele não seria considerado uma pessoa em situação de rua, tá bom? Que tem vínculos familiares fragilizados ou interrompidos, como eu falei com vocês, tá? Enfim, a inexistência de moradia regular e o uso das ruas ou áreas públicas degradadas, tá bom? Ruína de prédio antigo, etc. Tá bom, meus amigos? Era basicamente isso que eu queria tratar. E agora,
eu acho que para fechar, sim, para fechar a nossa revisão de direitos humanos, eu vou tratar com vocês da questão dos LGBTQI, né? Enfim, LGBT, né? Em geral. No edital de vocês está como LGBTTI, tá? E eu começo chamando a atenção de vocês para um ponto importante, tá? Que é uma opinião consultiva que foi emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. É a opinião consultiva número 24, tá? Que a Corte deixou clara uma jurisprudência que, na verdade, já estava pacificada, tá, pessoal, no âmbito da própria Corte, no sentido de que tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero, tá, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, elas são devidamente protegidas pela Convenção Americana de Direitos Humanos, tá bom? Então, a Corte entendeu, por exemplo, que a questão do nome e a menção do sexo nos documentos, tá? Eles são de forma autopercebida, ou seja, de como a pessoa se identifica, são garantidas e protegidas, tá? Pela Convenção Americana de Direitos Humanos. E os Estados-partes estão obrigados a reconhecer, regular e estabelecer os procedimentos adequados para o alcance dessas garantias, tá bom? E no que se refere à proteção dos direitos referentes à união homoafetiva, o posicionamento apresentado pela Corte reitera que a Convenção ela não protege um determinado modelo de família, tá? Não é, portanto, exclusiva para casais heterossexuais, mas envolve também casais homossexuais, enfim, tá bom? Bom, identidade de gênero, tá? E orientação sexual. São conceitos iguais? Não, ok? A orientação sexual, pessoal, ela se relaciona ao gênero pelo qual a pessoa desenvolve desejos sexuais e laço de afetividade romântica, tá? Como assim? Nesses casos podem haver homossexuais, tá? Heterossexuais, tá? Homossexuais, pessoas que gostam, né, do mesmo sexo, e hétero de sexos diferentes, tá bom? Já a identidade de gênero, ela tem a ver com a identificação ou não, tá, da pessoa com o seu sexo biológico. Por exemplo, ela nasce biologicamente do sexo masculino, ela se identifica como uma pessoa do sexo masculino. Bom, aí a gente tem uma subdivisão que é o cisgênero, tá, que é a pessoa que se identifica com o seu sexo biológico, tá? Por exemplo, eu, Diego, nasci homem e me identifico como homem, então eu sou uma pessoa cisgênero, tá? Ou transexual ou transgênero, que muitas pessoas entendem como termos sinônimos, tá bom? Que é aquela pessoa que se identifica com um sexo diferente do sexo biológico que ela nasceu. Tá? Então, a pessoa que nasceu, por exemplo, homem do ponto de vista biológico, mas se identifica como uma mulher, tá bom? Além disso, esses tópicos que eu estou falando, tá, pessoal, estão previstos no edital de vocês. Como eu falei, eu não tenho, como em pouco tempo, conseguir trazer tudo, mas eu tentei incorporar coisas que eu considero importantes para a prova objetiva de vocês. Eu quero ler para você, na verdade, 2 artigos que eu separei, tá, de uma resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, tá? E um deles é o primeiro, que diz o seguinte: deve ser garantido pelas instituições e redes de ensino, em todos os níveis e modalidades, o reconhecimento e adoção do nome social àqueles e aquelas cuja identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, mediante solicitação do próprio interessado, tá? E depois, a garantia do reconhecimento da identidade de gênero deve ser estendida também a estudantes adolescentes, sem que seja obrigatória a autorização do responsável, tá? E aqui eu chamo a atenção de vocês que se diz que não é obrigatória a autorização do responsável. Bom, meus amigos, é isso, tá? Eu encerro aqui, eu desejo a vocês uma excelente prova, espero que dê tudo certo, espero que a gente possa se reencontrar aí no curso para a Defensoria Pública de Sergipe, tá bom? Um forte abraço.